Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Paula Rício, estou aqui para conversar com você sobre pão de fermentação natural. Se você está aqui é porque você, como eu, também adora fazer pão de fermentação natural, né? Para quem não me conhece, eu dou aula de pão de fermentação natural em Belo Horizonte. Faço pães há muitos anos e adoro compartilhar meus conhecimentos. Hoje a gente vai desvendar juntos aqui mais alguns mistérios do fermento natural, do pão de fermentação natural. Vou responder umas perguntas dos meus queridos Love Bakers. Enquanto isso, eu queria que vocês usassem uma hashtag para mim aí. Quem vai fazer pão essa semana, usa hashtag vou fazer pão. E quem vai comer pão, pode usar a hashtag vou comer pão. Quando calculamos a hidratação, devemos descontar ou incluir a água adicionada ao levain. Por exemplo, 400 gramas de farinha, hidratação 75, seria 300 ml de água. O levain líquido tem 40 ml de água, então devo colocar só 260 ml de água? Essa é uma ótima pergunta. E aí eu vou falar a resposta que eu adoro falar. Não tem regra absoluta, mas se você quiser ser muito certinho, você vai calcular sim a hidratação, incluindo a água que tem no fermento. Mas isso é para quem está mais avançado, gente, não é para preocupar demais com isso. Se você não calcular a hidratação, incluindo a água que tem no fermento, sua massa pode ficar com um pouco mais de água. Mas aí você também tem que calcular a hidratação considerando a farinha que tem no fermento. Então, por exemplo, eu vou chutar. Se eu vou usar 60 gramas de fermento, esses 60 gramas de fermento tem 30 de farinha e 30 de água, se ele é um fermento 1,2,2 ou 1,1,1, porque é um fermento com 100% de hidratação. Então, eu tenho que considerar a farinha do fermento e tenho que considerar a água do fermento, se eu quiser. Não é obrigatório. Então, para você ter uma massa que é realmente, vamos dizer, ao pé da letra, com 75% de hidratação, a hidratação é calculada sobre o total de farinha da receita, que inclui a farinha que a gente vai usar na massa e a farinha do fermento. Quem não está acostumado com isso, não se estresse. Mas quem quiser saber, é isso mesmo, tá? Então, se primeiro falar, eu vou fazer uma receita que vai ter 400 gramas de farinha. Aí você vai considerar a farinha do fermento e a água do fermento e a água da receita. Aí vocês vão perguntar assim, como é que você faz? Eu faço de várias formas a minha receita. Às vezes eu quero calcular a hidratação real, aí eu uso o total de farinha da receita, total de água da receita, faço os cálculos, incluindo a farinha do levain e a água do levain. Às vezes não. Às vezes eu falo, eu vou usar 1 kg de farinha e eu quero 75 de hidratação, então eu vou usar 750 gramas de água e não considero o levain. E aí eu sei que a minha massa vai ficar um pouquinho mais hidratada. Isso é importante saber. De uma forma bem simplista é isso. Você não é obrigado a nada. Você vai fazer o que você achar melhor. Ana, meu pão com sementes ficou lindo, mas a semente de girassol deu um sabor de ranço. Help! Você vai fazer uma live sobre sementes? PS, ninguém comeu. Isso pode acontecer por 2 motivos. Um é muito simples. Às vezes a semente não estava com gosto bom. Às vezes ela passou e por isso ela deu um gosto estranho. Eu gosto muito de experimentar. Tudo que eu vou colocar no meu pão eu experimento antes. Às vezes você não experimentou a castanha ou a semente e ela estava rançosa e o gosto obviamente passou para o pão. Mas acontece uma outra coisa. Quando você usa grãos ou sementes no pão, pode ser que se você normalmente tem que fazer uma coisa que chama soaker, né? Que é colocar esses grãos de molho por algumas horas ou muitas horas antes de colocar na receita do pão. Por que você faz isso? Você faz o soaker para o grão ou para as sementes não roubarem água da sua receita. Normalmente você coloca o mesmo peso de grãos e de água e desconta essa água da receita. E aí você vai deixar poucas ou muitas horas. O que pode acontecer nesse soaker? Tudo fermenta, gente. A água, quando entra em contato com grãos ou com a farinha, dá início ao quê?
uma atividade enzimática. As enzimas vão começar a atuar lá para tirar aquele amido e transformar aquele amido em açúcares simples e outras coisas mais. E o que vai acontecer com isso? Vai começar a fermentar. Então, quando você coloca de molho sementes e deixa lá a noite inteira, pode ser que essa fermentação comece. E aí, essas sementes vão ficar com um gosto estranho, mesmo estando de molho só na água. Danado, né? E aí você vai falar, mas então como é que eu vou fazer? Porque, por exemplo, trigo, grãos de centeio, eles precisam ficar de molho umas 10, 12 horas para eles serem palatáveis, né? Uma dica é, coloque um pouquinho de sal na água, o sal da receita, não é sal adicional não. Considera a quantidade de sal da sua receita, aí você pode usar um pouco de sal nessa água que você vai deixar de molho as suas sementes, os seus grãos, e aí o sal vai reduzir a atividade enzimática, porque o sal reduz a atividade enzimática, por causa das características dele, que assim, é muito técnico, eu não vou nem falar. Mas é só isso, você vai colocar um pouco do sal da receita na água desses grãos, dessas sementes, e aí você vai evitar de dar esse gosto estranho nas suas sementes, que é um gosto de processo aí de enzimas, de fermentação. Isso acontece também com grãos, sementes torradas. Eu não gosto muito de colocar coisas torradas no meu pão. A única coisa que eu coloco torrada é, por exemplo, gergelim, coisas, né, pequenininhas assim. Mas se você colocar de molho, pode acontecer sim. A questão é colocar de molho por muitas horas. Vai iniciar a atividade enzimática e pode sim dar um gosto ruim. Não é garantido, mas pode acontecer. A forma de evitar, colocar um pouco do sal da receita nessa água. Percebo que quando recheio o pão, ele fica mais seco. Então, o recheio puxa a hidratação do pão? Puxa! É sobre isso que a gente está falando. Então, ele puxa sim. É por isso que a gente coloca as sementes na água, e normalmente mesmo peso de grãos e água, para elas não roubarem a hidratação do pão. Mas nunca é garantido. Às vezes, mesmo assim, elas vão roubar. E aí você vai ter que acertar a hidratação da sua massa, beleza? Quando eu faço meus pães, nas dobras iniciais eu já noto bolhas. Isso é bom sinal? É o fermento que está forte? Não é sempre que acontece. Isso significa que a fermentação está acelerada? Se for tipo na primeira série de dobras, assim, sabe? Você misturou ali seu fermento e depois você colocou o sal, esperou um pouquinho, aí você fez uma série de dobras, aí você viu uma bolha. Eu não tô falando de tempo, mas se tiver tipo uma hora que você colocou lá o fermento, misturou o fermento e o sal, cara, eu sinto informar, mas não é fermentação suficiente para dar bolha, não. Isso é apenas assim, na hora da dobra mesmo, na hora da mistura, entrou uma bolha de ar lá na sua massa. Mas claro, se você tiver feito lá 4 séries de dobras, né, especialmente se tiver sovado a massa um pouquinho no começo, desenvolvido glúten, essa massa em teoria vai ter esquentado um pouco, se tiver um dia mais quente, se o seu levante estiver mais forte, se você está na 4ª série de dobras, não sei seus intervalos, mas você tem lá umas 3 horas de fermentação, mais ou menos, 3 horas e meia, aí pode ser bolha sim, pode ser gás carbônico produzido pela fermentação. Vai depender do estágio dessa primeira fermentação. Quando a gente começa, quando a gente faz a mistura, levain com a farinha, com a água, deixa lá fermentar um pouquinho, coloca o sal, deixa lá descansar um pouquinho. Esse início de fermentação é lento. A galera tá lá se adaptando primeiro. Então assim, você coloca lá o levain com farinha e água, e aí ele vai falar, peraí, o que é isso aqui? Ele vai reconhecer o terreno. Aí você vai colocar o sal vai dar uma controladinha ali nas atividades das enzimas, certo? E isso assim, na primeira hora e meia, depois que você mistura o levain, isso vai acontecer. E aí a galera vai começar a multiplicar, vai começar a se alimentar dessa farinha, vai estar acostumado com o ambiente, aí vai começar mesmo a fermentação. Vocês podem perceber que quando vocês começam, fazem a mistura, no começo você não vê muita atividade. No final da primeira fermentação, lá pela 3ª, 4ª hora, você começa a perceber sua massa inchando, né? Você começa a ver que ela está estruturando. A estrutura vem do quê? Ela vem das dobras, mas ela vem da fermentação também. Realmente, lá pela 4ª hora, sua massa está fermentando. Então, se você vê bolha, é fermentação, tá? Mas na primeira hora eu já acho mais difícil. Eu acho que é bolha de ar mesmo. E bora fazer pão de fermentação natural, bora comer pão saudável, né? Bora comer pão sem culpa.
Desde que o seu pão seja feito com grãos integrais, tenha um pouco de farinha integral, pelo menos um pouco, não precisa ser muita. Seja com uma fermentação longa, de fermento natural, cara, você tá comendo o melhor pão que você podia estar comendo, tá? O resto aí é cosmética, beleza? Muito, muito, muito obrigada por todos vocês estarem aqui comigo. Eu faço isso por amor mesmo e eu fico muito mais feliz quando eu posso compartilhar. Beijo! Tchau!